E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora da confusão, tá na hora daquele cheirinho, entre aspas, assim, o que você pode fazer por mim? Por que disso? Mais um capítulo da novela da Daihatsu. Tá? Duas materinhas, tá? Só para ir rapidinho, como é que se fala assim? Eu acredito que hoje não vai ter nem tanta atualização assim, né? Mas as matérias principais, só que uma puxa a outra, que são duas. Tá? A primeira, que a Daihatsu já está meio que já ventilando quando que ela vai voltar, que isso é uma boa notícia que eu vou trazer primeiro, tá? Como matéria principal da principal. Aí vem a segunda, que é, no caso assim, estranha. Por que que eu falo que é estranha? Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei que tinha alguma coisa estranha nessa história da Daihatsu. E saiu, como é que se fala assim, uma ação do governo japonês, uma ação do Ministério dos Transportes, que é totalmente estranha, que não condiz, como é que se diz, com algo normal. Eles, como é que se fala assim, sinal que ou eles estão perdidos, ou eles não estão sabendo o que fazer, ou tá cavando aquela famosa assim, aquele famoso pênalti. Para não falar outra coisa, Porque vocês viram que o Kishida ele foi obrigado a dissolver a facção Kishida por causa dessa história de propina. E agora o Ministério ele tomou uma ação que é muito parecida com isso. Eu vou trazer isso para você agora. Tô falando aqui, mas vamos lá. Ó, essa daqui saiu até na NHK americana. Olha só. NHK has learned that Daihatsu Motor is considering the restart of production of two commercial vehicles in mid-February. The automaker stopped operations at all four of its domestic vehicle factories in December, after it was found to have falsified information to obtain vehicle certifications. Então vocês viram, né, que saiu, eu estou trazendo isso para você. Né? A NHK ficou sabendo que a montadora Daihatsu está considerando reiniciar a produção de dois modelos, em meados de fevereiro, após interromper a produção em meio ao escândalo da certificação. Pô, isso é bacana? É bacana. O povo vai começar a trabalhar. Vai voltar em força total? Talvez não, porque são só dois modelos. Ah, japoneses, mas eles não tinham anunciado lá que o governo que ia, como é que se fala assim, retirar toda a sanção que ele colocou em cima de 5 modelos? Pois é, mas calma, nós vamos chegar lá. A montadora interrompeu suas operações em 4 fábricas no Japão em dezembro, depois que foi descoberto a falsificação de informações para obter a certificação de veículos. A Toyota fez a mesma coisa. Tá, só que você vê que com a Toyota passaram a mão na cabeça da Toyota ali e abafaram o caso. Tipo, abafa aí. Só que nesse caso aqui não. O Ministério dos Transportes suspendeu as restrições para 5 modelos da Daihatsu na semana passada, depois de confirmar que eles atendiam os regulamentos. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia noticiado isso. Primeiramente, o governo japonês tinha colocado restrição em 3 modelos, depois você viu que ele foi lá e tirou para 5, de 5 modelos. Né? Guarda bem essa informação aqui, porque isso é crucial na próxima matéria. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quem não acompanha o canal vai ficar meio perdido. Tá? Mas quem acompanha o canal deve se lembrar. Aquele que assistiu o vídeo com atenção. Claro, mas vamos lá. Fontes dizem que 2 modelos comerciais serão reintegrados no próximo mês. E vai ser na montadora da Daihatsu em Kyoto. Eu havia falado isso também no outro vídeo, tá? Que ia ser a... como é que se fala? E que a fábrica que ia começar seria a fábrica da Kyoto. Você vê que eu acertei aqui. Você viu que eles falaram 2 modelos de carro. Eles falaram 2 carros. Só que aqui eles falaram do Probox. O outro modelo eles não falaram. Tá? Então vou ficar devendo essa informação. Por enquanto a gente sabe que o Probox vai voltar a ser fabricado. O outro modelo não se falou. A empresa está verificando com os fornecedores a disponibilidade das peças, no caso assim, né, disponibilidade se eles podem fabricar as peças antes de retomar a produção.
Há preocupações que os problemas de falsificação da Daihatsu possam ter efeito prolongado nas economias locais, que abrigam os seus subcontratados e parceiros de negócio. Havia explicado isso tudo no vídeo passado, então vou me abster de explicar isso. Então vocês viram que belezinha, tá? Notícia bacana, né? Vai voltar a trabalhar, tá? Vocês viram que na matéria falou que o governo ia tirar a restrição de 5 carros. Eu havia noticiado isso também. Só que agora aconteceu um negócio diferente. O governo falou que vai colocar restrição de novo em 3 carros. Faz sentido um negócio desse? Então é aquela velha história. O governo Kishida, ele tá meio perdido. Ou tá cavando aquela... tá cavando é isso aí. Tá? Ou alguma outra coisa parecida. Por quê? Olha só o que aconteceu. Primeiro, isso saiu até na televisão japonesa. Olha só. ダイハツ工業をめぐる国の認証の不正取得問題。国土交通省はグランマックス、トヨタ自動車ブランドのタウンエース、マツダブランドのボンゴの3車種の型式指定を取り消す方針を示したことについて、23日会社の意見を聞く聴聞を開きました。ダイハツは出席せず、意見はございませんなどとする陳述書を提出し、方針を受け入れる意向を示しました。Então se você entendeu japonês, já deve ter sacado a coisa como é que é. Se não entendeu, vem comigo aqui. Olha só, no dia 23, o Ministério dos Transportes, no caso o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, para mim não ter que falar tudo isso, vamos lá, Ministério dos Transportes, realizou uma audiência para ouvir a opinião da empresa, no caso da Daihatsu, sobre a revogação, tá? A restrição dos modelos necessários para a fabricação em massa de 3 veículos. Sobre a questão da fraude. A Daihatsu indicou sua intenção de aceitar a política e espera que ela seja oficialmente cancelada, no caso desses 3 modelos, ainda essa semana. Relativamente à questão da aquisição fraudulenta sobre as certificações nacionais envolvendo a Daihatsu, o Ministério dos Transportes confirmou que os atos fraudulentos, né, foram flagrados no Gramax, no Tom Ace e no Bongo. Quem acompanha o canal deve se lembrar, até aí não é novidade, né? Então foi decidido cancelar a designação desse modelo, né, para a produção em massa desses carros. Mas vocês viram que na outra semana passada, na última matéria sobre a Daihatsu, o governo ele ia retirar essas restrições. Você viu que nessa matéria da NHK também está falando que o governo japonês retirou, né, no caso assim, as restrições para 5 carros e esses 3 estavam no meio. Aí agora ele vai colocar restrição de novo. Faz sentido um negócio desse? Sobre isso, o Ministério dos Transportes realizou no dia 23 uma audiência para ouvir a opinião da empresa. Faz sentido um negócio desse? A Daihatsu não compareceu à audiência, mas apresentou uma declaração por escrito, afirmando que não tinha opinião sobre a política de cancelamento de designação, indicando sua intenção de aceitar a política. O Ministério dos Transportes prevê cancelar oficialmente, né, até o final dessa semana, com base no resultado da audiência do dia 23. Faz sentido um negócio desse? Resumindo, o que aconteceu? O governo chamou a Daihatsu para conversar em portas fechadas. Aí o governo ia falar para a Daihatsu o seguinte: ó, eu tô querendo retirar, retirar sua autorização para você fabricar carros. Essas 3 marcas de carro aqui. O que você acha disso? Faz sentido um troço desse para quem está aplicando a lei? Se você está aplicando a lei, você não tem que querer saber a opinião do outro. Aí entra aquela história. Ó, nós estamos querendo aplicar a lei aqui, fazer aqui, mas o que você acha disso? Será que dá para a gente entrar no consenso? Será que dá para a gente chegar num acordo? O que você acha que está querendo cavar o quê? Com um negócio desse? No mínimo. É estranho, não é? Mas isso não aconteceu porque a Daihatsu não apareceu.
Então já dá para você sacar que tem muita malandragem por trás. Vocês viram que o governo, a facção do Kishida, a facção Kishida, ela teve que ser dissolvida na força por causa desse negócio de, como é que se fala? Que pegaram os políticos da facção Kishida recebendo propina. Sim. Aí, para não ficar muito feio pro Kishida, ele foi obrigado a dissolver a facção Kishida. Por causa do quê? Problema de propina. E você vê, olha a atitude que os caras estão fazendo. Porque eu nunca vi um governo, quando ele vai aplicar a lei, ele vai chamar o outro lado para conversar. Ó, eu vou aplicar isso aqui, mas o que você acha disso? O que você acha da minha intenção de aplicar uma sanção em você? Faz sentido um troço desse? Geralmente quando o cara é um regulador, ele vai lá, ele aplica, daqui a pouco ele manda alguém do ministério, né, notificar. Ou vai no diário oficial, seja lá o que for, mas tá lá. Ó, tá aqui, você foi autuado, você tá proibido. Ponto. Não tem esse negócio de fazer audiência. Isso aqui não tá tendo uma briga entre o governo e a Daihatsu, aquelas audiências de conciliação. Não existe isso, pô. Cometeu um erro, tá sendo sancionado sim, mas vocês viram a novela que foi. Foi lá e meteu restrição. Aí depois passou, tirou a restrição. Aí agora tá querendo colocar de novo, tipo assim, eu tô te ameaçando que eu vou colocar. E o que você pode fazer? O que você diz pra mim? O que você diz pra mim em relação a isso? No caso da Daihatsu pra ele. Faz sentido um troço desse? O cara tá querendo cavar o quê? Pra mim não tem outro sentido. Mas vamos lá, continuar. A Daihatsu Motors declarou, no caso a cartinha, durante a audiência do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, respondemos que não temos opinião. Ponto. A Daihatsu Motors cometeu violações de leis e regulamentos relacionados à má conduta que não pode deixar de ser apontado como desrespeito à certificação. Levamos essa situação muito a sério, pois ameaça abalar a nossa base como fabricante. Continuaremos seguindo as orientações do Ministério Infraestrutura, Transporte e Turismo. Ponto. Acabou a cartinha deles. Você viu? Curto e grosso. Então já dá para você ter uma ideia das coisas como é que estão. Você vê que a parte política é meio complicada? É meio complicada. Porque, como é que se fala assim? Essa parte de conciliação é estranha. Principalmente quando você vai meter uma sanção. Fala assim, ó, eu vou te colocar uma restrição, agora eu vou tirar essa restrição de você, mas eu quero colocar de novo. E aí, o que você pode fazer? O que você diz para mim sobre eu colocar uma restrição em você? O que você pode fazer em relação a isso? Faz sentido um negócio desse? É muito estranho. Né? Só para fazer um resumão da coisa ali. Quando teve o problema da Hino, a Hino foi multada, deu um bafafá danado, e na época a Hino era coligada à Toyota. Aí pegou mal pra caramba, aí passou um certo tempo, a Toyota desvinculou da Hino, para poder não respingar, como é que se fala, sem a caca da Hino na Toyota. Aí passou-se o tempo, apareceu-se a fraude da Toyota, que foi igualzinha essa da Daihatsu, sem tirar nem pôr, foi igualzinho. Como é que se faz? As mesmas práticas foram iguais, só que no caso da Toyota foi abafado muito rápido. Apareceu, foi a mídia, deu aquele bafafá, o presidente já apareceu lá, Gominações, não vamos fazer isso de novo, e sumiu. Não se falou em pagamento de multa, eu não escutei, tá? Não vi nada falando sobre pagamento de multa, sanção, teste e nada. Simplesmente abafou. Agora estão fazendo um circo com a Daihatsu. E você vê que eles estão cavando até segundas ou terceiras intenções com a Daihatsu.
com essa, como é que se fala assim? Com essa audiência para saber o que a Daihatsu pensa em relação a ele ser sancionado. Pô, é aquela velha história. Vocês vão meter restrição de nós, então mete logo e acabou. Não tem que conversar. Se você está querendo conversar, você está querendo alguma coisa de mim. Não é? É simples sim. Curto e grosso. É a mesma coisa em qualquer lugar. Quando algum regulador, ele chega lá, o cara tem poder, o cara é o que manda, e fala assim, ó, o negócio é assim, assim, assado. Acabou. Ponto final. Mas a partir da hora que o cara chega assim, ó, o negócio é assim, assado, mas o que você acha disso? O que você acha que pode... Aí o cara já está querendo alguma coisa a mais. Ele não está querendo só aplicar a lei. Ele quer algo a mais além do que aplicar a lei. Já dá para você sacar por A mais B por que a facção Kishida ela teve que ser dissolvida por causa de propina. Quem acompanha a parte política do Japão deve ter visto que a facção Kishida essa semana teve que ser dissolvida à força. Por causa do quê? Tá que aparece nego com propina, tá que aparece nego que ganhou propina. É uma propina atrás da outra. E não é pouca grana não, é muita grana. Então já dá para você sacar, tem muita coisa errada por trás. Isso aqui é mais um exemplo que estava aparecendo, que ia acabar mais uma. Porque não faz sentido um negócio desse. Porque pensa comigo, quando deu problema, eles foram lá, ó, vou te colocar restrição nesses 3 carros. Aí chegou da outra vez, eu vou tirar as restrições desses 3 carros mais 2 que aparecia. Aí agora, ó, eu vou colocar de novo a restrição que eu tirei, tá? Mas eu quero saber o que você acha disso. Faz sentido um troço desse? Eu fico indignado com um negócio desse. Mas então já dá para você sacar por A mais B que essa novela da Daihatsu, entre aspas, ela vai longe. Dependendo, eu não vou nem noticiar mais nada. Tá? Porque você vê que a coisa tá esquisita. Só para finalizar o vídeo, tá? Aquela famosa atualizaçãozinha. Quem puder, quem tiver, como é que se fala, interesse, ou quem tiver condições, eu sugiro que dê uma olhada na política do Ueda. Que ele fez a última reunião do Banco Central japonês agora. Tá? Ele pautou algumas coisas ali, ele soltou muito dado. Ele soltou dados até para 2026. Sim, para 2026. Tá? Então tem muita coisa ali. Tá? Quem puder, dá uma olhada. Porque se eu colocar isso aqui, vocês não acreditam. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque da forma que ele está colocando as coisas, da forma que ele está mexendo, eles estão criando uma bolha. Mas uma bolha muito grande. Porque na hora que eles... Deus queira que esse plano dele não dê certo. Porque se der certo, vai dar bolha. E esse troço vai arrombar. Olha o que eu estou falando. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu sempre fiz algumas previsões para a parte econômica. E elas todas, graças a Deus, eu acertei. Isso aqui não vai ser diferente. O que eles estão querendo fazer ali não vai fazer um sentido algum. Tanto que aquela última especulação que teve, que o dólar bateu a quase 151, foi por causa do Ueda. Que ficaram na expectativa do Ueda e ele não fez o que ele deveria, que ele estava falando que ele ia fazer. Então aqui ele já deu mais ou menos a intenção do que ele está querendo fazer. Só que se ele fizer tudo isso que ele apontou ali, não vai dar o que presta. Eu não vou falar aqui mais ou menos, porque senão vai dar 2 horas de vídeo. Porque é muita informação, é muito número que ele soltou. Tá? Por isso que eu estou pedindo para as pessoas, quem tiver condições ou tiver interesse, dá uma olhada no que nessa última reunião do Ueda, em todas as informações que eles soltaram ali da reunião. Porque é muita coisa, tem muita coisa ali. E já dá para a pessoa ter uma ideia do prospecto do que ele acha até para 2026.
Mas uma coisa eu já vou te adiantar. De acordo com eles, o Japão, até 2025, por mais que ele ganhe dinheiro, ele vai estar com déficit de 2 ponto alguma coisa bilhões de ienes. É muita grana de déficit. Tá? E precisa ser reposto de alguma forma. Tá, isso aí. Mas da forma que ele está fazendo, isso está gerando uma bolha. E isso vai estourar. Se concretizar os planos dele, vai estourar. Eu não acredito que ele não tenha imaginado essa bolha. Porque é aquela velha história. Eles são as mentes, como é que se fala assim, na parte econômica do Japão, as mentes mais brilhantes. Porque para o cara estar sentado no Banco Central japonês ali, o cara tem que ter um entendimento muito grande. Não é igual um Zé Ninguém, igual eu. O cara tem que ter uma mente muito grande, um know-how muito grande ali. Só que a forma que ele está fazendo, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre fiz algumas previsões em parte econômica e eu sempre acertei. Eu sou um Zé Ninguém, mas eu acertei. Né? E ele está fazendo de uma certa forma que 2 mais 2 não dá 4, dá 5. Simples assim. Com essa história de 2% de inflação a 2% estável. Com o prospecto que o Japão tem de deflação, esquece, ele não vai conseguir. E nisso, quando ele achar que ele conseguiu, ele vai estourar uma bolha. Só que culpa de quem? Dele e do Kishida. Tô falando demais, só tô falando assim, mas é aquela velha história. Sem você saber os números, sem saber as informações, fica complicado você conseguir entender o que eu tô falando. Tá? Quem acompanha as políticas econômicas do Japão ao longo dos tempos deve ter uma noção já. Né? Mas, ressalto, se puder, veja as informações da última reunião do Banco Central japonês que o Ueda soltou ali e todos os números que eles soltaram. Aí você vai ter uma noção realmente do que eu estou falando. Tá? Mas está perigoso? Demais. Tá realmente demais. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais. Maido!